o estatuto social de um projeto social que capta recursos. O meu nome é Raquel Mota e eu ajudo projetos sociais a captarem recursos, mesmo que estejam saindo do zero. Hoje no mercado, a gente pode ver vários projetos sociais que sobrevivem há muitos anos realizando ações importantíssimas de impacto social em territórios de baixa renda, sem nenhum centavo de empresas e do governo. O que eu mais vejo é pessoas dizendo: ninguém ajuda o meu projeto social, a gente só vive de doações esporádicas no final do ano em datas comemorativas. E isso acontece porque a maioria dos projetos sociais começam do jeito errado. Elas se juntam de maneira muito nobre em prol de uma causa de impacto social, mas sem nenhuma estratégia, sem nenhum planejamento para captar recursos. E vamos combinar, né, gente? Sem dinheiro a gente não faz nada. E como esses projetos sociais vão conseguir sobreviver de maneira sustentável a longo prazo? É por isso que muitos projetos sociais desistem no meio do caminho. E outros tantos já não aguentam mais depender somente de doações. A maioria dos editais de patrocínio, de verba direta ou indireta, pede a documentação jurídica dos projetos sociais, ou seja, o registro formal. Então, para captar recursos, como uma organização sem fins lucrativos do terceiro setor, um projeto social precisa ter o registro, ou seja, ser formalizado, ter o estatuto social, ter o CNPJ, o alvará de funcionamento e toda a documentação, inclusive as certidões negativas para captar recursos. Existem muitos editais que hoje patrocinam projetos sem nenhum registro. Muitos projetos sociais funcionam como coletivos e outros tantos projetos sociais funcionam como grupos produtivos. Mas no vídeo de hoje eu quero explicar para você a importância do estatuto social para um projeto social que capta recursos. Eu quero falar com aquelas instituições sem fins lucrativos que já estão formalizadas, mas que pegaram um estatuto modelo pronto da internet, ou então que ganharam um serviço gratuito de produção de estatuto, mas é um estatuto genérico e não está atualizado de acordo com a MIROSC, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então é importante você entender, se você tem um projeto social já formalizado, que você não consegue captar recursos, muito provavelmente porque você não tem a documentação correta para captar recursos. É por isso que no vídeo de hoje eu vou explicar para você quais são as informações que são fundamentais para um estatuto social de um projeto social que capta recursos. O estatuto social, para quem não sabe, nada mais é do que a certidão de nascimento, uma identidade da instituição sem fins lucrativos. E o CNPJ funciona mais ou menos como o CPF da instituição sem fins lucrativos ou de qualquer pessoa jurídica. O combo de documentos de CNPJ, estatuto e a ata forma a documentação básica e fundamental para se captar recursos. É importante que os projetos sociais tenham em seu estatuto o nome, a razão social. A razão social é o nome jurídico de uma empresa, de uma instituição sem fins lucrativos. O nome fantasia é facultativo, ou seja, uma instituição sem fins lucrativos pode ter o nome fantasia, como pode não ter, não é obrigatório, mas o nome, a razão social, o nome jurídico é obrigatório. E o nome jurídico muitas vezes é um nome mais formal. E o nome fantasia muitas das vezes é um nome mais comercial. Eu vou te dar um exemplo. Instituto de Mobilização pela Inclusão Social para a Cultura. É um nome jurídico, é um exemplo de um nome formal. Agora, a gente poderia dar para esse mesmo instituto o nome fantasia de Instituto da Cultura, um nome mais comercial. Então é importante que todo estatuto social, aliás, é obrigatório
que tem um nome jurídico, uma razão social, independentemente de ter um nome fantasia. Um segundo ponto que é importante no estatuto social que capta recursos é o endereço da instituição. E muitas pessoas erram nesse quesito endereço, porque dependendo da legislação do seu município, aquele endereço onde o seu projeto social já funciona, pode ser que ele não tenha autorização para a instalação de um projeto social naquele imóvel, naquele espaço. E muitos projetos sociais funcionam em territórios em alta vulnerabilidade social. E esses locais têm que ter um alvará especial de funcionamento. Então, antes de você começar um trabalho de impacto social naquele endereço, é importante que você faça uma busca prévia e pesquise se a prefeitura da sua cidade permite que você desenvolva atividades de impacto social naquele endereço. E por que isso? Eu vou te explicar num próximo vídeo sobre esse assunto. Se você quiser entender mais sobre busca prévia de endereço para projetos de impacto social, coloca aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo exclusivo explicando a você sobre isso. Porque isso é um dos grandes motivos do indeferimento, ou seja, da reprovação do alvará para projetos sociais. Então você precisa ficar ligado nisso. Você começa a entender que você não pode pegar um modelo pronto de internet para fazer um estatuto social genérico e não personalizado. Você começa a entender isso, porque isso atrapalha muito a captação de recursos e atrapalha também a gestão do seu projeto social a longo prazo. Um outro ponto que tem que ter no estatuto social de um projeto social que capta recursos é a natureza jurídica do seu estatuto social, da sua instituição sem fins lucrativos. E o profissional que pode te ajudar com isso é o contador. Mas eu também posso trazer esse assunto para você num próximo vídeo, se esse for um assunto que te causa curiosidade, que você precisa entender. Um outro ponto que é importante, que é obrigatório ter um estatuto social de uma instituição sem fins lucrativos, são as finalidades do seu estatuto social. Quais são as finalidades do seu projeto social? Ele é um projeto social esportivo? Ele é um projeto social de cultura, de dança, de teatro, de lazer, de saúde? A natureza jurídica e as finalidades do seu estatuto social, elas precisam ser definidas muito bem e muito personalizadas de acordo com a realidade do seu projeto social. Porque elas vão ser reproduzidas no seu alvará e no seu CNPJ. E isso indefere, isso reprova a captação de recursos. Eu vou te dar um exemplo. Para você aprovar um projeto na Lei Rouanet, você precisa ter um Código Nacional de Atividades Econômicas, um CNAE, na área de cultura, no segmento cultural. E se você faz um estatuto de um projeto social, não definindo exatamente quais são os códigos de atividades econômicas do segmento de cultura, você pode ter a sua documentação indeferida, porque o seu estatuto social e a sua documentação jurídica, ela não é transparente quanto aos códigos de atividades econômicas que o seu projeto social pode desenvolver. O estatuto social precisa ter obrigatoriamente uma diretoria. E geralmente os estatutos dos projetos sociais que captam recursos têm uma diretoria executiva e uma diretoria deliberativa. O projeto social que capta recursos precisa ter também, seguir todos os critérios da Mirosk. Uma série de critérios que a Mirosk exige que um projeto social tenha para que ela seja uma instituição que esteja de acordo com o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Então é por isso que, se você já tem um projeto social formalizado, registrado, você precisa pegar agora a sua documentação, analisar e ver se o seu estatuto, o seu CNPJ, o alvará da sua instituição precisa dessa atualização na documentação para se preparar para captar recursos. Se você é um profissional liberal, uma pedagoga, uma assistente social,
Existe um oceano azul de possibilidades e de oportunidades. E você pode, por exemplo, fazer estatutos sociais e prestar esses serviços ou de atualização ou de criação de estatutos sociais do absoluto zero para ajudar na captação de recursos de projetos sociais. Se você gostou de saber disso, já deixa o seu like, salva o vídeo para não esquecer depois e coloca aqui nos comentários todas as suas dúvidas e pedidos que eu vou ter o maior prazer em te responder. Te espero no próximo vídeo.